eu volto aqui com vocês e hoje eu vou tirar muitas dúvidas, tá? Referente aos meus inscritos. Então é um videozinho só de perguntas e respostas rapidinho, sem mimimi, sem tchutchu, do jeitinho que vocês me conhecem. Para você que ainda não me conheceu, sou Everaldo, esse é o canal Everaldo RD. Já fique aqui, se inscreva e compartilhe e comente esse vídeo que está imperdível. Agora com a minha sobrinha Viviana fazendo as perguntas aí dos nossos inscritos. São perguntas mais frequentes, tá bom? Então, para não ter toda hora ter que ficar falando para um para o outro, fiz esse vídeo exclusivo para tirar dúvidas de todos vocês inscritos que estão fazendo a mesma pergunta. Então vamos lá, Vivi, vamos no que interessa. Primeira pergunta da Ivanete, ela pergunta: por que rosas do deserto não podem pegar chuva? Dona Ivanete, ó, é muito pelo contrário. As nossas rosas do deserto, elas amam chuvas, tá? A chuva, ela é rica em nitrogênio, que ajuda no crescimento, no desenvolvimento da planta. Enfim, todas as plantas amam chuva. Sendo que a rosa do deserto é da família das suculentas. Então você tem que prestar atenção no substrato e não na chuva. Se o seu substrato for um substrato aerado, aquele substrato que você joga água em cima e escorre embaixo, não tem problema nenhum. Agora, se o seu substrato for um substrato errado, pesado, que acumula a umidade e acumula água, aí é perigoso. Então, no máximo, se você tiver o seu substrato errado, no máximo 3 dias. Você já tira e já procura um lugarzinho que não pegue chuva. A pergunta da Miriam, e também várias pessoas perguntam, é sobre sementes, né? Como que essas pessoas fazem para comprar sementes do senhor? Ó, sementes, né, você pode comprar de vários produtores, né, nacionais e internacionais, né? Sementes é um pouco complicado você falar sobre sementes, tá bom? Eu vou falar de sementes, tá, no linguajar do Everaldo, tá? Do jeito que eu vendo as minhas sementes. Faço a minha polinização manual, tá? Com vários tipos de plantas. Eu não garanto a quantidade de pétala e nem o tipo de flores, porque a genética é milhares de tipos de genética naquelas sementinhas que nós não sabemos diretamente se vai polinizar uma branca com branca e vai nascer branca, tá? As sementes nacionais são maravilhosas e nós temos que procurar os nossos produtores corretos, tá? Tem muita gente aí comprando gato por lebre, tem muita gente vendendo semente de vermelha nasce branca, de branca nasce amarela, enfim, semente é uma caixinha de surpresa. Vocês têm que comprar semente e ter naquela consciência que vai ter que esperar ela florir para vocês que estão comprando ter a certeza. E sementes importadas lá no início, quando eu estava começando, que não tinha semente, não tinha flores o suficiente para fazer a polinização, comprei muita semente de vários sites de lá de fora e só vieram porcaria, semente de coisas que eu nem conheço, veio capim, enfim, então não aconselho, tá bom? Semente de produtores corretos são sementes frescas que estão com a germinação muito boa. Sementes velhas importadas demoram para poder germinar. Ó, no momento todos do canal sabem, tá, que no momento o canal Everaldo RD ele foi criado para tirar dúvidas das pessoas, né? O canal não está destinado a vendas ainda, na data de hoje, de vendas diretas de semente de plantas, tá bom? O Everaldo faz a polinização dele, das plantas dele do canal. Quando as sementes estão boas para colher, ele colhe e vende. Por enquanto eu não sou produtor, mas tem muitas novidades aí que vai acontecer no longo desse ano maravilhoso de 2021 que está se iniciando. Muito bem. Próxima pergunta é da Madalena. Ela pergunta se a rosa do deserto dá semente. Uma ótima pergunta, gente. A rosa do deserto, ela não dá semente. A semente dela ela tem que ser manual. Tá? Ela tem que ser manual. O que é manual? Você tirar o pólen de uma e colocar na outra. Existe uma abelha chamada abelha jataí, que não é em todos os lugares que tem essa abelha. Ela faz a polinização maravilhosa da rosa do deserto. Tá? Em alguns casos, alguns insetos e beija-flores desavisados fazem a polinização para você. De repente você tem uma plantinha que aparece uma vagem, você acha que a planta fez a vagem. Não. A polinização ela tem que ser cruzada. Então, ou é manual, ou é pela abelha jataí, ou algum inseto ou beija-flor desavisado que faz a polinização para vocês. Melhor técnica para engrossar o caldex? Uma ótima pergunta e que gera muita controvérsia.
O engrossamento do caudex. São milhares de técnicas e formas, tanto como adubação, fertilização, poda, né? E o principal de tudo é a genética. Mas nessa pergunta eu não tenho como entrar na ênfase, porque vai ficar um vídeo muito longo, tá? Então, o engrossamento do caudex são esses fatores: uma adubação correta, sol, poda e genética. Qual é o melhor substrato que existe para as rosas do deserto? Não existe o melhor substrato, não existe varinha de condão nem pozinho mágico, tá? O substrato para qualquer tipo de rosa do deserto ele tem que ser drenante, como eu falei nos vídeos anteriores. Jogou água em cima, escorre embaixo. Esse é o substrato correto para a rosa do deserto. Eu sou do Rio de Janeiro, eu trabalho com um tipo de substrato, mas no Rio Grande do Sul já tem outra técnica, no Maranhão tem outra, no Ceará tem outra. Então cada um trabalha com o seu substrato. E como eu sempre falei, a planta não se alimenta da terra, ela se alimenta dos nutrientes da terra. Então, para a rosa do deserto ela crescer linda e saudável, substrato drenante para não ter o acúmulo de água, de umidade, para ela não vir apodrecer, e uma ótima fertilização e uma ótima adubação. A melhor época para fazer a poda. Qual a melhor época? Também é uma pergunta muito complexa, tá? Varia de pessoa para pessoa, tem muitas pessoas que usam métodos diferentes, né? Umas gostam de podar em lua nova, lua crescente, umas vê as fases da lua, outras estações do ano, tá? Eu, Everaldo, falo por mim, não criticando as outras pessoas que criam de outras formas de poda. Eu podo a minha planta quando ela tem que ser podada, tá? Se for poda de galho, o galho cresceu demais, eu vou e podo. As raízes estão saindo para fora do vaso, eu troco o vaso, faço uma podinha, faço uma limpeza. Enfim, quando a planta me pede. Eu, Everaldo, nunca vi fases da lua, nem estações do ano para fazer poda nas plantas, tá bom? Muito bem. 7ª pergunta. Posso fazer a germinação na época fria, na época do frio, né? Ó, eu aconselho quem não tem experiência, não faça, tá, o plantio de semente em épocas frias. Porque todo mundo sabe, para você ter uma boa germinação, primeiramente é uma boa semente, tá? Agora, com isso tudo, tem que ter um substrato úmido, levemente úmido, e o calor é o que faz as sementes germinar, tá? Mas eu, Everaldo, eu nunca vi estações do ano para nada. Época fria eu semeio as minhas rosas do deserto, as minhas sementes, tá? São sementes frescas e eu boto no lugar mais quente da casa, sempre na minha cozinha, tá bom? Quem tem estufa, melhor ainda. Então não existe época quente e época fria para você plantar semente. Isso para quem tem experiência. Para quem não tem experiência, vai ter experiência um dia. Plante 5, plante 2, plante 3, e você vai aprendendo. Daqui a pouquinho você está expert em semear, germinar as suas sementes. Melhor época para trocar o vaso, para troca de vaso, perdão, troca de vaso. É a mesma pergunta, né? Quase a mesma linha de raciocínio. Não existe época certa para você trocar de vaso, né? A planta, ela te dá o sinal que você tem que trocar o vaso. E qual é essa hora certa? A planta, quando ela estiver saindo as raízes para baixo do vaso. Então esse é um indício que ela tem que ser trocada de vaso, tá? E quando trocamos também o substrato, eu, Everaldo, eu gosto de trocar o meu substrato anualmente, tá? Isso aí já é uma regra minha. Desde quando eu comecei a cultivar rosa do deserto, meu substrato é trocado de ano em ano. Trocando o substrato, eu aproveito e já troco de vaso. Mas não existe época para troca de vaso. E para você que não tem experiência ainda em rosas do deserto, eu não te aconselho em época fria. Porque você pode dar um cortezinho e não perceber nas suas raízes. O tempo é úmido, vai deixar o vaso úmido, o substrato úmido, vai vir a podridão. Então, para você que não tem experiência, não mexa em troca de vaso em épocas frias. Com quanto tempo posso fazer a minha primeira poda? É uma coisa também que varia muito de pessoa para pessoa, tá? Essa entrevista aí, essas perguntas dos meus inscritos é muito relativo, porque é de pessoa para pessoa. Eu falo uma coisa, mas tem gente que faz de outra forma e acha que é minha errada, às vezes eu penso que é a outra errada. Não existe época certa, existe o seu tempo, tá? Eu, Everaldo, germino as minhas plantinhas
Quando as minhas mudinhas começam a me dar 5 pares de folhas, 5 pares de folhas, eu vou na parte de cima e já dou uma poda de beliscão. É a poda apical. Essa é a primeira poda que eu, Everaldo, começo a fazer nas minhas rosas do deserto. E depois eu não paro mais, tá? Não paro mais de podar. Sempre quando eu vejo que ela não está no padrão que eu quero, sempre, todo mundo já conhece o canal, sabe que eu gosto daquela poda de copo, então estou sempre podando, estou sempre deixando ela bem redondinha. Então é uma coisa que eu começo com 5 pares de folha e não termino mais. E por fim, última pergunta: posso plantar a rosa do deserto apenas na areia? Só na areia? Essa é uma ótima questão. Bem lá no início do meu canal eu falei sobre as minhas experiências. Todo mundo sabe que o canal é destinado a experiências, tá? E tirar dúvidas sobre isso. Há muito tempo atrás a areia era um mito, né? Como todo mundo sabe, a areia ela não tem nutriente nenhum. E muitos anos atrás eu plantei a minha rosa do deserto na areia e tive um bom resultado. E nisso aí eu fui evoluindo, fui botando carvão, fui botando os nutrientes, porque, como eu falei na pergunta, na resposta anterior, que a planta não se alimenta da areia, ela se alimenta dos nutrientes da areia. Se você plantar ela só na areia e não nutrir, ela não vai sobreviver. A areia não tem nutriente nenhum. Quem falar que bota ela só na areia e ela fica linda e maravilhosa, é uma planta que tem que ser estudada. Sem nutrição, sem adubação, sem sol, sem água e sem gás carbônico, nenhuma planta sobrevive na Terra. Então, gente, é isso aí. 10 perguntas mais frequentes dos nossos inscritos, tá bom? E se você gostou desse papum, desse toma lá da cá rapidinho com o Everaldo RD, deixa os seus likes, deixa os comentários para ter parte 2, parte 3, porque são muitas perguntas que muitos inscritos fazem. Eu quero fazer sempre isso, interagir com vocês a cada dia mais, tá bom? Vocês fazem parte da minha vida. Então, você que gostou, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal que é muito importante, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Mas esse vídeo de hoje eu quero que vocês deixem comentário e bastante like para saber se vocês querem a parte 2, porque eu tenho muitas respostas ainda para vocês. Então tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!